Sejam bem-vindos ao canal Prova Viva. Hoje, começamos uma jornada transformadora com o primeiro capítulo de O Sentir é o Segredo, de Neville Goddard. Neste capítulo, vamos explorar a poderosa conexão entre os nossos sentimentos e a manifestação dos nossos desejos. Prepare-se para descobrir como a verdadeira mudança acontece de dentro para fora, e como você pode usar essa sabedoria para moldar a sua realidade. Vamos juntos desbravar este conhecimento profundo e prático. Transcrição Capítulo 1. A lei e a sua operação. O mundo, e tudo o que nele há, é a consciência condicionada do homem objetificada. A consciência é tanto a causa quanto a substância de todo o mundo. Portanto, é para a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de operar essa lei permitirá que você realize tudo o que deseja na vida. Munido de um conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Essa realidade pode, para fins de clareza, ser comparada a um fluxo que se divide em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar inteligentemente a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, o subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e as imprime no subconsciente, o subconsciente recebe as ideias e lhes dá forma e expressão. Por essa lei, e primeiro concebendo uma ideia e depois imprimindo a ideia concebida no subconsciente, todas as coisas evoluem da consciência, e sem essa sequência, não há nada que tenha sido feito. O consciente imprime o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que lhe é impresso. O subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdade aquelas que a mente consciente sente serem verdadeiras, e de uma maneira conhecida apenas por ele, objetiva as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir e de sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou útero da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele contempla um sentimento como um fato existente dentro de si mesmo e, com base nessa suposição, procede a dar-lhe expressão. O processo criativo começa com uma ideia, seu ciclo segue como um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, e ela deve ser expressa. O sentimento é o único e exclusivo meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Por controle de sentimento não se entende restrição ou supressão de seus sentimentos, mas sim o disciplinar-se para imaginar e entreter apenas os sentimentos que contribuem para a sua felicidade. O controle de seus sentimentos é de suma importância para uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem pense com simpatia sobre o erro de qualquer forma. Não se detenha nas imperfeições de si mesmo ou dos outros. Fazer isso é imprimir o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que lhe façam, não sinta que foi feito a você ou a outro. Esta é toda a lei para uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento deixa uma impressão subconsciente, a menos que seja contrariado por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. O dominante entre dois sentimentos é o que se expressa. Eu sou saudável ou é um sentimento mais forte do que o eu serei saudável. Sentir o eu serei ou é confessar o eu não sou ou é mais forte do que o eu não sou. O que você sente que é sempre domina o que você sente que gostaria de ser, portanto,
Para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual toda manifestação se sustenta. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado sem dar voz ou expressão a esse sentimento é o início de uma doença, e doença tanto no corpo quanto no ambiente. Não alimente sentimentos de arrependimento ou fracasso, pois frustração ou desapego de seu objetivo resultam em doenças. Pense com sentimento apenas no estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado buscado e viver e agir com base nessa convicção é o caminho para todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo da operação do subconsciente, ou seja, controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou acidente não é responsável pelas coisas que acontecem com você, nem o destino predestinado é o autor de sua sorte ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10 versículo 34, ou Romanos 2 versículo 11. O subconsciente não se preocupa com a veracidade ou falsidade de seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente ser verdade. O sentimento é o consentimento do subconsciente à verdade do que é declarado ser verdade. Por causa dessa qualidade do subconsciente, nada é impossível para o homem. Tudo o que a mente humana pode conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual o seu mundo é moldado, e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca falha em expressar aquilo que foi impresso nele. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a trabalhar nas maneiras de sua expressão. Ele aceita o sentimento impresso nele, o seu sentimento, como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzi-lo no mundo externo ou objetivo na exata semelhança daquele sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as projeta até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com o estado desejado, você deve assumir o sentimento que seria seu se já tivesse realizado o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o próprio objetivo. A maneira de expressão ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Pensar com sentimento sobre qualquer estado imprime no subconsciente. Portanto, se você se concentra nas dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua própria natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido e passa a produzi-los no seu mundo externo. O subconsciente é o útero da criação. Ele recebe a ideia para si através dos sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Assim, o subconsciente projeta a ideia na imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como desesperador ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação seja de um servo para com um mestre, como era concebido antigamente. Os antigos profetas o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo personificou como uma mulher e disse: a mulher deve ser sujeita ao homem em tudo. Efésios 5 versículo 24, também, 1 Coríntios 14 versículo 34, Efésios 5 versículo 22, Colossenses 3 versículo 18, 1 Pedro 3 versículo 1. O subconsciente realmente serve ao homem e dá forma fielmente aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma aversão distinta à compulsão e responde à persuasão em vez de à ordem, consequentemente, assemelhar-se mais à esposa amada do que ao servo. O marido é o chefe da esposa, Efésios 5 versículo 23, pode não ser verdade na relação terrena entre homem e mulher,
mas é verdade em relação ao consciente e ao subconsciente, ou aos aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu Veste é um grande mistério. Aquele que ama sua esposa, ama a si mesmo. E os dois se tornarão uma só carne é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente uma só e indivisível, mas, para o bem da criação, parece ser dividida em duas. O consciente, subjetivo, ou o aspecto masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou o aspecto feminino. No entanto, essa liderança não é a de um tirano, mas a de um amante. Assim, ao assumir o sentimento que seria seu se já estivesse em posse do seu objetivo, o subconsciente é movido a construir a exata semelhança da sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente até que você assuma o sentimento de sua realidade, pois somente através do sentimento uma ideia é aceita subconscientemente e somente através dessa aceitação subconsciente é que ela é expressa. É mais fácil atribuir seus sentimentos aos eventos no mundo do que admitir que as condições do mundo refletem seus sentimentos. No entanto, é eternamente verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim fora ou como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, como dentro, assim fora, como fora, assim dentro. Correspondência, o segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3 versículo 27 e o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro e do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa que não os conteúdos de sua consciência. Seu mundo, em cada detalhe, é a sua consciência objetificada. Estados objetivos dão testemunho das impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro aquilo que você sente como verdadeiro, e, como a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você já é aquilo que deseja ser, e sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê isso. Buscar externamente aquilo que você não sente que é procurar em vão, pois nunca encontramos aquilo que queremos e encontramos apenas aquilo que somos. Em resumo, você expressa e possui apenas aquilo de que está consciente de ser ou possuir. Aquele que tem, dar-se-lhe-á. Mateus 13 versículo 12, 25 versículo 29, Marcos 4 versículo 25, Lucas 8 versículo 18, 19 versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio de si mesmo, o controle de seus pensamentos e sentimentos, é sua maior realização. No entanto, até que o autocontrole perfeito seja atingido, de modo que, apesar das aparências, você sinta tudo o que deseja sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar os estados desejados. Estas são as 2 portas de entrada para o subconsciente. Obrigado por acompanhar este vídeo sobre o primeiro capítulo de O Sentir é o Segredo. Espero que você tenha se inspirado a aplicar os ensinamentos de Neville Goddard na sua vida. Lembre-se, o poder de transformar seus desejos em realidade está em suas mãos. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos que também desejam conhecer mais sobre a manifestação. E para aprofundar ainda mais seu conhecimento, clique no link da descrição e adquira a obra completa, traduzida e transcrita literalmente do original. Até a próxima, e que seus sentimentos sempre o conduzam ao que você mais deseja.